Oh, só um minuto, o cabelo tá de boa? Não. O seu Igor tá de aqui, boa? tá de boa. Então beleza. Eu tô de O chapéu meu tá de hoje. boa? Tá de boa, tá de boa. Tá de boa? Tá de boa, O seu tá meio amassado. Tá Tá, amassado. o seu tava Quer com o boné. Não, mas aí não vai mostrar o nevou, né? Não, mas... Tem que mostrar, velho. Não tá. Não, agora tá Você zoado. não pediu a Isadora pra arrumar seu cabelo? Põe o né? boné, põe o boné. Ai, velho, peraí. Tá bom. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um Extra Capitular Podcast, o podcast da Alumni Brasil. Hoje aqui, como de costume, com meus amigos Bandieira e Igor Ritter. Olá, tudo bom, pessoal? Fala, galera. E também nosso convidado ilustre aqui, nosso querido irmão Bruno Araújo. Fala, pessoal, bom demais? É isso aí. E hoje, né, nós vamos ter um bate-papo aqui um pouco diferente dos outros podcasts, né? Nós vamos fazer um formato um pouco mais de entrevista aqui, um bate-bola, jogo rápido com o nosso irmão Bruno Araújo. Daqui a pouco ele se apresenta e tal, etc. Mas antes de começar, a gente vai fazer aquele famoso jabazinho, né? Jabazito. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui dessa estrutura e também como você faz para participar do nosso podcast. Não é isso, Bandieira? É isso aí, PJ. Começando então, falando dessa estrutura maravilhosa, desse estúdio que acolhe o nosso projeto aqui, nosso parceiro Cadinho, é o Estúdio Leste, aqui de Belo Horizonte, localizado aqui no bairro Santa Teresa. Como a gente sempre diz, é um estúdio com excelente estrutura. Bruno pôde ver aqui. Muito bom mesmo. O café é ótimo, inclusive. Sempre tem um cafezinho da hora bom. aqui. E você, meu irmão, que está assistindo aí o podcast, você, amigo da Ordem Demolei, tem interesse em produzir algum conteúdo de audiovisual aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, entre em contato com o Estúdio Leste pelo Instagram, @estúdio.leste. Vai lá, vamos prestigiar nosso irmão Cadinho, que está exercendo aqui a sua função como dono de estúdio, desempenhando... Diretor e produtor. Diretor e produtor. Profissional Demolei. Uma excelente função e tem muito a oferecer para esses que desejam produzir conteúdo audiovisual. É isso aí, Igor. E como o pessoal faz para participar do nosso podcast? Para participar do podcast Extra Capitular, né, a gente tem um momento no nosso podcast que chama Palavra ao Bem do Cast e nós recebemos as ideias, opiniões de todos. Então você pode mandar no Instagram, que é @DemoleiAlumniBrasil. Também é uma ótima conta para você seguir para acompanhar toda a gestão da Alumni Brasil, que está de vento em polpa, PJ. Valeu. Siga lá. Aí. Siga lá, vai aparecer aqui embaixo o @DemoleiAlumniBrasil. Exato. E agora vamos apresentar aqui o nosso convidado ilustre de hoje, nosso irmão Bruno. Bruno, fica à vontade aí para se apresentar, falar um pouquinho sobre você. Uai, então vamos lá, né? Primeiro agradecer aí o convite de estar presente, meus irmãos. É uma honra mesmo poder participar. Programa muito bacana que vocês criaram. Essa gestão da Alumni, como o Igor falou, realmente está de vento em polpa. Pô, é isso aí. Então, obrigado mesmo. É uma honra. Meu nome é Bruno Araújo. Eu sou membro da Ordem Demolei desde 2002. Então, estou completando 20 anos agora de iniciado. Fui iniciado no capítulo Princesa do Sul, número 169, de Varginha, no sul de Minas. E desde então, desde que entrei, nunca mais parei. Em 2005, eu fui mestre conselheiro do meu capítulo. Em 2006 eu fui mestre conselheiro estadual de Minas Gerais, 2007 mestre conselheiro nacional adjunto, 2009 presidente da Alumni de Minas, 2012 presidente da Alumni Brasil, que eu acho que é o que a gente vai até abordar focar um hoje. pouco mais, né? E atualmente eu estou como grande mestre estadual aqui de Minas Gerais, do Grande Conselho, e assim, trabalhando muito, porque são hoje 152 capítulos que a gente tem em Minas Gerais, e a meta é continuar crescendo, a gente tem alguns aí na agulha para poder começar, e com a pandemia, né? Então a gente assumiu no meio da pandemia ainda, no meio do ano passado, 2021. Então, assim, está sendo um trabalho redobrado. Muitos capítulos que perderam muitos membros, a gente não estava tendo reunião, então não estava conseguindo iniciar. Junto com o Supremo Conselho, que foi muito parceiro, a Alumni também ajudou bastante, né? A gente conseguiu fazer algumas campanhas de iniciações gratuitas, anuidade com 50% de desconto. Enfim, a gente está ajudando o máximo que a gente pode. Tem priorizado visitar os capítulos que estão fechados para poder até ajudar a reabrir. Graças a Deus tem dado certo essa abordagem. E é isso aí. Estamos aí trabalhando, tem mais 1 ano e meio mais ou menos aí pela frente no Grande Conselho. E trabalhando muito, continuar aí trabalhando pela Ordem Demolei. Nossa, muito trabalho. Tipo, Muito muitos trabalho, anos. né? Quase 20 anos, né? É. Então é uma vida inteira aí dedicada à Ordem Demolei. Nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco.
na nossa pauta do dia. Bora lá para a pauta do dia. Hoje a pauta do dia, como eu disse no início do episódio, vai ser com o nosso irmão Bruno Araújo, também conhecido como Bruno Kramer. A gente vai fazer essa pergunta mais tarde um pouquinho, matar essa curiosidade aí desse apelido que é famoso em Minas Gerais. Acho que ninguém conhece o Bruno como Bruno Araújo, né? Todo mundo, assim, pelo menos no âmbito da Ordem Demolei, conhece ele como Kramer, Bruno Kramer. Quando eu conheci, eu também conheci com esse apelido. Vamos falar um pouquinho também sobre como era a Alumni Brasil 10 anos atrás, já que o nosso irmão Bruno ocupou o cargo de presidente da nossa associação em 2012. Então, esse ano completa 10 anos que ele teve esse desafio pela frente, né? Como foi naquela época, né? Como que era a Ordem Demolei 10 anos atrás, que é totalmente diferente do que a gente vive hoje. E falar um pouquinho também do trabalho que ele tem realizado aqui no Grande Conselho, né? Que ele foi grande secretário adjunto, grande mestre adjunto e hoje grande mestre estadual do nosso estado. Então vai ser um bate-papo aqui, num formato um pouco diferente do habitual, mas que a gente vai ter hoje aqui esse privilégio de ouvir o irmão Bruno Araújo, que é um grande irmão Demolei, sênior, maçom, e vai trazer um pouquinho da sua história aqui, que eu tenho certeza que é exemplo para muitos dos nossos membros dos nossos capítulos. Boa. Bora lá? Posso puxar a primeira pergunta? Pode puxar a primeira pergunta. Bruno, a gente está falando aqui, você está com quase 20 anos de Ordem Demolei. Mas como que isso começou? Como que você conheceu a Ordem Demolei há quase 20 anos? Ou emendando outra pergunta, quando você chegou, tudo era mato? Eles têm essas piadinhas aqui. Isso aí era na época do Norton, do Rodrigo, do João Moreira, do Omar. Talvez, eu ainda peguei e já estava cimentado. Vamos lá. Foi o seguinte, eu sou de Bom Despacho, eu sou natural de Bom Despacho. E quando eu morava lá não tinha ainda a Ordem Demolei. Eu mudei para Varginha em 99 e lá já tinha a Ordem Demolei. Meu pai foi convidado para iniciar na maçonaria no ano 2000 e chegou a convidar. Eu tinha 2 amigos, tinham outros também, mas 2 amigos muito próximos também, que eram membros da Ordem Demolei. Deixar um abraço para os 2, o Alexandre e o Thales, são irmãos inclusive. E eles também convidavam, mas eu, assim como alguns, não queria ainda fazer piadinha. Ficava zoando, falando, enfim, brincando mesmo sobre a Ordem Demolei e não queria entrar. Até que um dia eu fui numa cerimônia pública, Cerimônia das Mães, em 2001 eu acho que eu fui. E aí eu gostei do que eu vi, falei, não, o negócio é interessante, porque na época também não tinha Google assim, a gente não usava nada disso, não tinha rede social, então não tinha como pesquisar muito bem. Aí, indo pessoalmente lá, acabei vendo, gostei e falei para eles, não, pode me indicar que eu entro. Meu pai fez a indicação, os 2 gostam de falar que foram eles, mas não foram. Meu pai que me indicou, os 2 assinaram embaixo. Na época, na petição, a gente pedia para 2 Demoleis assinarem embaixo. A petição era tudo formulário, no papel, era um formulário. 10 em 1, 5 em 1, esses formulário 10. Aí, iniciei em maio de 2002. E eu, sim, gostei muito até hoje. Não tem como falar que não gostei, não gosto. Mas eu fiquei assim, como vários Demoleis, eu tinha muita dificuldade para falar em público. E eu lembro que o mestre conselheiro da época, que era o irmão Aníbal, hoje mora lá em Portugal, mandar um abraço para ele também, ele teve um dia uma reunião que ele falou para mim, falou, seu Bruno, você não vai falar nada nunca? Que eu já estava, meu primeiro cargo foi sentinela, eu já estava no cargo de sentinela e não falava. Aí eu fui, no dia eu fiz ele virou e falou assim, eu falei, não, mano, não tem nada para falar. Ele falou assim, não, levanta e fala, só me agradece por eu existir. Ele falou isso zoando, mas eu levei a sério. Claro que eu também falei zoando, mas eu levantei e falei isso, irmão mestre conselheiro, primeiro conselheiro, segundo conselheiro. Mestre conselheiro, obrigado por você existir. Então assim, e fiquei vermelho da cor do, sei lá, do morango. Da camisa aqui. Da camisa do Band e, enfim, começou assim. Depois disso, fui subindo dentro do capítulo, fui ocupando outros cargos, até chegar ao cargo de mestre conselheiro e, assim, trabalhando muito. Até hoje estou aí. Nessa, né? Boa, legal. Muito legal. Então, seu primeiro cargo de liderança foi mestre conselheiro. Então, você foi mestre conselheiro do seu capítulo, né? Isso. E depois você foi mestre conselheiro estadual de Minas Gerais, né? Porque eu fui mestre conselheiro em 2005 e aí a gente foi na época que teve a divisão dos Supremos Conselhos. Foi 2004, 2005, Isso, né? 2004 para 2005. E aí a gente fez o primeiro congresso estadual depois dessa divisão em Varginha. E aí eu fui secretário do congresso estadual. Que era o Demolei, ainda, né, o Demolei ativo que toma frente do Congresso, e aí dali eu fui direto para mestre conselheiro estadual, não fui regional na época. Até na época a gente conversou com os regionais,
eram só 7 regiões na época, Uhum. para ver se algum tinha interesse. Nenhum tinha interesse assim mesmo de ir, e meu nome estava surgindo bastante, porque eu estava viajando muito para divulgar o congresso, e acabou que fui eleito mestre conselheiro estadual em 2006. Então, você foi mestre conselheiro com quantos anos? Eu estava com 18, 18? 19. Eu estava com 19, 18 para 19. E mestre conselheiro estadual com... mestre conselheiro estadual você foi nessa idade. E mestre conselheiro de capítulo você foi então com 17. Porque eu iniciei com 14 para 15. Eu iniciei assim no meio ali da idade. E aí vai entrar... Eu estou perguntando para entrar um contexto da minha próxima pergunta, que é sobre a conciliação um pouquinho, né? Falar um pouquinho da sua formação, né? Você é formado em administração, né? Acho que falo em outras faculdades também, pós-graduação, etc. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa conciliação também, né? Eu sou demolei, sou mestre conselheiro, mas eu tenho uma vida acadêmica, eu tenho uma vida profissional. Antes da gente entrar um pouquinho mais aí no âmbito da Demolei, falar um pouquinho da sua formação pra gente. Tá. Então, o que acontece? Eu iniciei na Ordem Demolei, eu fui mestre conselheiro... 2005, eu tinha acabado de formar no 2º grau da escola, né? Ensino médio. Ensino médio. O último ano meu foi no final de 2004, se não me engano. E aí eu fui assumir como mestre conselheiro e eu trabalhava na época. Foi exatamente também no mesmo ano que meu pai tinha aposentado na Polícia Militar, foi para reserva, né, que fala. E aí meu tio também, e acabou que a gente abriu junto. Claro que os dois tomando frente, mas eu estava desde o início uma empresa de segurança privada. E aí eu já trabalhava, estudava, estava fazendo faculdade de administração, igual você falou, na minha cidade, e no final de semana cumprindo os compromissos aí de Ordem Demolei. Então, quando eu fui mestre conselheiro estadual, a empresa já existia e eu já trabalhava, assim, ainda muito mais, que já tinha 1 ano, 2 de empresa, então tinha muito serviço. Graças a Deus a empresa sempre foi muito bem colocada no mercado. Então, assim, eu tinha que dividir bastante bem meu tempo, porque tinha o serviço, tinha a faculdade, tinha o cargo de mestre conselheiro estadual, que eu também fiz ao mesmo tempo o cargo de ICC, de Ilustre Comendador Cavaleiro do Colorado, porque na época não era proibido. Não era proibido. Então eu também ocupei esse cargo. No início da minha gestão de mestre conselheiro estadual, eu estava com mestre cerimônias do capítulo também. E aí depois eu tive que passar, né, claro. E ainda, depois quando eu fui mestre conselheiro nacional adjunto, eu ainda estava namorando uma menina de outra cidade. Então foi assim, bem trabalhoso. Conciliar tudo, né? Eu era, assim, tempo, graças a Deus, é um negócio que, assim, eu sempre tive que gerir muito bem. Então, é uma coisa até que eu falo com todo mundo sobre isso, gestão de tempo. Com a minha formação acadêmica é toda na área de gestão, então, assim, é uma coisa que eu acho muito importante de lidar. Então, além do curso de administração, até falando um pouquinho aí da vida profissional, acadêmica, eu tenho mais uma graduação em gestão em segurança privada, que eu fiz aqui em Belo Horizonte, inclusive, e as aulas eram aos finais de semana, então foi uma época que eu menos... trabalhei com a Ordem Demolei foi essa, porque as aulas eram aos finais de semana. Então, eu vinha muito para cá. E eu tenho outros 3 MBAs. Um em gestão de projetos, que eu fiz na Estácio Sá, um em gestão empresarial pela FGV e um em marketing pela USP. E hoje eu estou fazendo mais uma pós-graduação em escola austríaca pelo Instituto Mises Brasil. Fiz agora um programa executivo nos Estados Unidos em estratégia, inovação e marketing. E, como diria a maçonaria, vou continuar sendo um eterno aprendiz, que eu gosto muito de estudar. Então, assim, e foram várias empresas, né? Depois dessa empresa de segurança privada, a gente fundou uma de serviços terceirizados, uma cervejaria, hamburgueria. Que é isso? Então, foi assim, uma cafeteria de café especial também. A incubadora, né? A isso, aí, o que aconteceu foi que aí todas essas empresas, graças a Deus, deram muito certo. E aí um irmão Demolei nosso foi tesoureiro meu quando eu fui mestre conselheiro e foi meu contador. É meu contador até hoje em todas essas empresas. E aí, como elas deram muito certo, apareceu gente querendo comprar e a gente não pode recusar a oferta boa. Acabei que vendi todas essas empresas ao longo do tempo, não procurando vender, gente que chegou comprando. E aí, por causa dessa experiência, conversando com esse outro Demolei, que é dono de uma das maiores, dos maiores escritórios de contabilidade lá do sul de Minas, se não for o maior. E aí veio essa ideia da gente formar junto uma incubadora e aceleradora de startup, porque lá na região tem algumas, mas muito focadas. A gente quer fazer um negócio mais aberto, assim, para todas as áreas. E aí eu abri a minha empresa, né, que chamou Odisseia, que ela é uma agência de marketing com gestão. A gente faz a parte de marketing não só das startups, mas outros clientes também. Ele faz a parte contábil, fiscal, a empresa dele. A gente chamou um outro parceiro que faz a parte jurídica. E aí a gente, além de prestar esses serviços para as startups, a gente também
levanta investimento, né? Porque muitas delas precisam. Para elas poderem focar no serviço final delas, na atividade fim. Então, assim, aí hoje a minha atividade é essa, né? Minha atividade profissional e como é uma atividade mais, como eu vou falar, me dá um pouco mais de mobilidade, porque as outras eu tinha que estar presente, eram muitos clientes, muitos funcionários, e eu tinha que estar ali sempre vigilante, portaria, então eu tinha que estar ali junto deles. Hoje em dia eu tenho um pouco mais de mobilidade e aí até tem me ajudado na gestão de grande mestre, que aí eu consigo viajar um pouco mais, eu consigo estar mais próximo dos capítulos. Enfim, é um resumo da minha vida profissional acadêmica é essa. E só fazer um parênteses então também, já que vai entrar depois na parte Demolei, e eu já estou falando demais, peço desculpa. Não, já nada, hoje você é o convidado. Mas só falar da minha vida pessoal, porque muito feliz. Minha filhinha está fazendo 1 ano de idade no dia 12 de abril. Então, assim, é a melhor coisa que me aconteceu. Tô casado, tem 5 anos e agora tem a Manuela, que tá aí com a gente aí. Aproveitar, vamos mandar um abraço para nossa cunhada Norma, né, esposa do nosso irmão Bruno, que acompanha ele, né, na jornada dele Demolei, e também para nossa sobrinha, né, a Manuela e Gracinha completando 1 ano já. Isso, com certeza, né, eu imagino a felicidade de ser pai, né, de ter essa dádiva na vida. Então, né, fica o nosso abraço também, um abraço a toda a família do nosso irmão Bruno, que é uma coisa que a gente relata e fala muito na Ordem Demolei, que o apoio familiar, o apoio dos nossos pais e depois, né, de família formada, o apoio da esposa, dos filhos futuramente, é muito importante para a Ordem Demolei, porque é a nossa base, é de onde a gente veio. Então, quando a gente vê a família envolvida, é muito bonito, é muito legal. Então, fica o nosso agradecimento à nossa cunhada Norma por ceder o nosso irmão Brunão aí para ser nosso grande mestre estadual. O Paulo Júnior, deixa eu só fazer um parênteses sobre isso, que é uma coisa que eu falo muito para os demoleis, principalmente. E muitos que quando vêm falar comigo, eu quero ser candidato, mestre estadual, regional, nacional, mestre do meu capítulo. Então, primeiro ponto que eu sempre falo, conversar, decidir por si mesmo. Fala, ó, eu quero, eu vou. Então, toma a decisão. Próximo passo, família. A família tem que estar do lado. Pai, mãe, namorada, irmãos, enfim. Com certeza. Tem que estar do lado, tem que apoiar, porque é um cargo, mestre conselheiro, enfim, qualquer cargo que tem, toma muito tempo, demanda muito, até de emoção, porque você liderar pessoas é um negócio que te dá uma... tem hora que você estressa muito, então você tem que ter o apoio da família. E conciliar sempre com estudos e serviço. Porque Ordem Demolei é muito bom, a gente é apaixonado, a gente ama isso que a gente faz, mas, gente, não bota comida na mesa. Então, por isso até que eu achei bom poder falar, compartilhar um pouquinho do meu histórico profissional, acadêmico, pessoal também, porque é isso que a Ordem Demolei quer. A gente quer ótimos demoleis dentro da sala capitular. Óbvio que é isso que a gente quer também. Mas fora da sala capitular, que eu acho extracapitular, que eu acho que é o mais importante. Então, assim, a coroa da maioridade que está esperando a gente, todos os demoleis, é isso que a gente precisa, que os demoleis formem uma boa família, sejam bons pais, bons cidadãos, bons trabalhadores, enfim, bons estudantes. Então, eu acho que isso é muito importante sempre ressaltar para os demoleis. Sejam ótimos demoleis, mas aprendam o que tem na Ordem Demolei para aplicar fora do capítulo. Com certeza. Boa. E só antes do Igor fazer a pergunta aqui, passar o próximo tópico, isso lembra muito, o Bruno, as palavras do próprio Frank Sherman-Land, né? Quando a gente lê o High Dead, né? Quem não leu o High Dead ainda, compre o High Dead, leia o High Dead, porque o Frank Sherman-Land falava muito disso, de você ser um bom profissional. Então, né, lógico, você é demolei e tudo mais, mas seja o melhor profissional da sua área. Se você é um administrador, se você é um advogado, um médico, um publicitário, enfim, qualquer que seja a sua carreira, seja o melhor naquilo que você faça, né? Que você vá fazer, porque você precisa disso, é o que o Bruno falou. E essa questão de buscar uma estabilidade profissional, uma estrutura, nos ajuda depois a devolver um pouquinho para a Ordem Demolei, porque se eu não tenho uma estrutura familiar boa, uma boa profissão, se eu não consigo formar a minha carreira, como é que eu vou ajudar outros jovens a trilhar esse mesmo caminho? Então, eu acho que isso é um diferencial, sim, e a gente tem que investir nos nossos jovens para que eles possam ser homens de bens e bons profissionais. Total, até no seu próprio exemplo de estar mexendo com incubador, startup, essa parte de fomentando novos negócios, assim, acho muito legal, porque também, além de você conseguir para trazer de volta, você também é uma figura exemplo, né? Por ser demolei. Então, eu acho que essa questão que você estava falando de justamente ser um destaque é porque espera-se que demolei seja um destaque na sociedade. Então,
a gente corresponder, é muito legal. E ver também que você que já é há muito tempo e conseguiu sempre trabalhando muito, conquistar as suas coisas da sua vida, não impediu nada, que nem até na Alumni mesmo, né? Entrando um pouquinho do âmbito aí, depois de se tornar adulto, né? O início de tarefas aí, dentro do âmbito Demolei como uma liderança adulta, vamos dizer assim, né? A partir de sênior, como que foi? Porque você chegou, como o PJ falou no início, a ser presidente da Alumni Brasil. E quando eu brinquei que era tudo mato, eu acho que a Alumni Brasil evoluiu muito, né? E você participou de grande parte dessa evolução. Aí queria que você contasse um pouquinho pro pessoal como é que foi esse momento, como você se lembra disso. Então vamos lá. Da Alumni, o que acontece? Eu toda hora que eu vou falar de alguma coisa da Ordem Demolei, além do capítulo, eu sempre falo, nossa, essa parte eu sou muito apaixonado. Porque eu sou em todas. É que eu acho muito completo o programa Ordem Demolei. A cavalaria depois, os escudeiros antes, o clube de mães ao redor, a Alumni logo em seguida. Sim. Também. Então, assim, eu acho um programa muito completo. Por isso que eu gosto demais de todas as áreas. A Alumni é uma delas, que eu realmente gosto muito. Participo ainda, mas participei muito ativamente durante muitos anos. Agora não tão ativamente por causa do Grande Conselho, que toma muito tempo. Mas, enfim, e a Alumni, ela, antes da unificação, já existia, mas tinha um trabalho, eu vou falar, mais tímido. Não era tão grande assim os trabalhos que a gente fazia. Não tinha tanto foco assim na filantropia, que é um foco que de uns anos para cá ficou muito forte. Enfim, e aí a Alumni ela foi se reestruturando depois também da divisão, teve uma nova formação, criou tudo novo. E aí, em 2009, eu assumi a de Minas Gerais. Aqui em Minas Gerais, a gente focou muito em abrir novos colégios, porque tinha poucos ainda, assim, formalmente estabelecidos, e estruturar mesmo a parte administrativa. Então, foi um serviço bem administrativo, por assim dizer. Fizemos o estatuto, levamos no cartório para registrar, mas na época deu um problema no cartório e como a gestão era de um ano só, depois ficou para a próxima gestão concluir, enfim. Fizemos um site novo, trabalhamos bastante aqui a Alumni para divulgar ela. E aí depois, a nível nacional, foi em 2012. E aí, então foi 10 anos atrás. Eu até, antes de vir para cá... Fez a colinha. Eu peguei, abri a pasta antiga. De casa. Abri a pasta antiga para lembrar as coisas que a gente fez. Porque foram 10 anos atrás. Sim. Então, o que acontece? Em 2005, que foi essa reestruturação por causa da divisão, começou, assim, até que bem forte o negócio. Foi muita gente animada, trabalhando... Mas aí depois teve alguns altos e baixos, como muitas coisas da Ordem Demolei, a gente vê, os capítulos também. Mas aí quando eu assumi, a Alumni estava um pouco, assim, a nível nacional, ela estava meio que com um pouco gás, vamos falar assim. Eu até anotei aqui, na época tinha 20 alunos estaduais fundadas, com carta constitutiva. Só que dessas 20, eu entrei em contato com todos na primeira semana e só 9 estavam funcionando. Tinham diretoria instalada. O resto, todas as outras não estavam funcionando. Estavam inativas, né? Estavam inativas e mesmo essas 9 também estavam assim... a maioria estava daquele jeito. Então, foi um trabalho muito grande isso aí, da gente poder reestruturar todas. Então, a gente trabalhou muito próximo de todas. Uma coisa até que eu gosto de falar, que eu consegui ir nos 27 estados durante esse 1 ano de mandato, gastando R$7 mil da Alumni. Parece um título de um post. Como ir a 27 estados com R$7 mil. Os omilhas. Carona, ônibus. Porque o que acontece? O dinheiro da Alumni a gente queria focar sempre muito mais na filantropia. E aí o Supremo Conselho bancou algumas viagens, outras... Teve uma que foi que eu fui mais estados de uma vez, eu tirei 20 dias de férias, se não me engano, e aí esses 20 dias eu fui... Cada dia praticamente num estado. E de ônibus, de carona. E eu fui, acho que nos 15 estados, 12, 13 estados nesse período. E em cada enxadada era uma minhoca. Então, cada estado que a gente ia lá e fundava um aluno estadual que não existia. Ou a gente instalava a diretoria numa que já existia e não tinha diretoria. Então, no final da gestão, o último ato meu como presidente da Alumni Brasil, aí já em 2013... foi instalando a Alumni de Santa Catarina. E o colégio Alumni lá da capital. Foi o último ato, porque lá a gente teve alguns problemas
e não estava conseguindo fazer durante. A gente fez uma alteração no nosso estatuto. Quando alterou o estatuto, na mesma hora era a pega que estava dando lá para a gente não conseguir. Na hora que a gente alterou, naquele mesmo momento, a gente foi lá e instalou a diretoria da Alumni de Santa Catarina, eu, Colégio Alumni. Então foi o último ato, a gente deixou os 27 estados como Alumni fundado, instalado. Então acho que foi esse negócio de achar no mato, entre aspas, a gente achou, como é que eu falo? No cimento. Aí a gente colocou o piso. Então, legal, edificado ali, não, começou edificado. A gente colocou um piso, deixou mais bonitinho, só que agora vocês estão colocando prédio, esse podcast, já tá um negócio de outro mundo. Até podcast agora. É isso aí. Ô Bruno, fala um pouquinho pra gente. Hoje você falou, né? A gente está focando muito em filantropia, mas também a gente, né, tem alguns outros programas, alguns outros projetos, né, que a gente está implementando. Mas fala um pouquinho, pode listar, ou os que você lembrar, os projetos que você tentou desenvolver, ou os que você teve sucesso também, e como é que era a aceitação da aluna naquela época? Porque a gente sabe que tem isso também, né? A gente hoje tem uma chave virada, ainda é cultural, não é algo assim no Brasil 100%, mas hoje, graças a Deus, a gente tem uma aceitação, quando se fala de fundar colégio, de sênior Demolei, muito maior do que 10 anos atrás, eu tenho certeza absoluta disso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também desse contexto, do que era Alumni naquela época. Quando você chegava assim lá num grande conselho que nunca tinha, né, num estado que nunca tinha ouvido falar de Alumni, falava assim, não, vem cá, vamos reunir aqui, Alumni é isso, tal, vamos fundar aqui. Fala um pouquinho pra gente desse contexto. Tá, porque assim, isso é real, gente. Porque o que acontece? Antes da divisão, igual eu tinha falado, a Alumni ela tinha um trabalho assim muito tímido. Então tinha muito preconceito por parte das principais lideranças da Demolei na época. Falasse que ela queria tomar conta a nível de capítulo, ela queria tomar conta do Conselho Constitutivo e mandar lá. A nível de Estado, a nível federal, ela queria apitar mais do que as lideranças instituídas da Ordem Demolei. Então, assim, isso era o que eles diziam e por isso criou muito esse preconceito, aquela síndrome de Peter Pan, né? O Demolei, o sênior que não quer sair do capítulo, quer mandar em tudo. Então, assim, tinha um preconceito. E aí a gente começou a mudar. Muita gente falava sempre que era uma associação de sêniores Demoleis, não dos. Então não é de todos, é daqueles que querem continuar ajudando de alguma forma. Então a gente divulgava muito isso. Falava, é a gente ir mudando o foco do pensamento do Demolei, então do sênior Demolei, mostrando que ele está lá para aconselhar, é para ir quando o capítulo chamar, aí ele vai lá ajudar. Enfim, ficar à disposição para ajudar. E deixar o Demolei trabalhar. Aconselho, mas deixa o Demolei ativo trabalhar. Só que na época não era tanto assim. A síndrome de Peter Pan, que a gente vê em alguns, na época ela era muito forte em vários. Então, assim, era muito sênior mandando e desmandando os capítulos. E aí foi o que criou esse preconceito que a gente tem trabalhado para acabar. Na época ainda era muito forte, hoje é bem menos, igual vocês falaram, mas ainda era mesmo. E um ponto aí que você falou de projetos, que eu esqueci de falar antes, a gente tinha 43 colégios fundados na época, a gente deixou com 62. Então tem mais esse ponto aí. Em um ano e de uma época que era muito difícil mesmo conseguir falar sobre o assunto. A gente não tinha rede social, tinha esse preconceito. Dos 43, tinha uns 20 também que não estavam funcionando e a gente fez voltar. Então foi um trabalho assim de formiguinha mesmo para poder começar. Na parte de filantropia, o que a gente fez? A gente, até vou pegar aqui as coisas que estavam anotadas. Uma coisa que era, assim, entre aspas, atrapalhava um pouco é que a nossa taxa, ela era anual, não era vitalícia igual hoje. E era de meio salário mínimo, então o pessoal achava caro. E aí, o que a gente fez? A gente conseguiu mudar, nessa mudança do estatuto, no final da gestão, a gente alterou a anuidade para R$150 e deixando um dispositivo que quem pagasse ela até março, até dia 18 de março, pagaria 100. Então, teria 33% de desconto. Então, e além disso, a gente mudou o Fundab, que era o fundo da Demolei Aluno Brasil, que é de filantropia. A gente colocou lá um percentual para ajudas diretas. Porque a gente sempre recebeu muito pedido de um Demolei que a chuva inundou a casa dele, como que ajuda direto ele? Um Demolei que precisa fazer um curso fora e não tem dinheiro. Então, a gente criou esse percentual. Então, assim, foram duas coisas que a gente criou. Uma coisa, assim, duas coisas que a gente fez, vou falar... o vô desse podcast aqui foi que a gente criou na época o webinário. A gente tinha um webinário mensal, chamava Aprimorar, o nome era esse, Aprimorar. A gente fazia dentro da Universidade Demolei. Tinha o webinário mensal. Todo mês a gente fazia um programa
falava sobre parte profissional, sobre, enfim, vários assuntos que a gente achava que ia ser de interesse dos Demolês. Então a gente teve esse e o outro, que era o da Rádio Demolei Brasil, que a gente chamava ele de Depois das 9. Era toda quinta-feira na Rádio Demolei Brasil. E aí a gente tinha uns quadros, igual vocês têm aqui. Eu não lembro exatamente o nome dos quadros, mas tinha um que era para tirar dúvidas sobre direito, tinha entrevista, tinha orientação profissional, tinha música. Olha só. Então era o vô do podcast aqui. O vô. A gente tinha que pôr umas musiquinhas também, mandar playlist. E lá a gente colocava derrubar todos o os negócio. estilos. Então, assim, não tinha muito... Eu, por exemplo, gosto mais de rock, mas tinha tudo quanto é estilo. Sertanejo, funk ainda não era tão forte, não. Na época, Também. Então, esses Eu eram lembro, eu alguns. ouvia a Rádio Demolei, que colocava às vezes no trabalho, mas acho que acabou, né? Acabou um tempo atrás. A Rádio Demolei Brasil foi um projeto bem legal nessa época, que era vamos dizer que era um avô aí dos podcasts, até para aquela época, total, né? uhum. A gente tinha a Rádio Demolei, onde a gente ouvia algumas entrevistas, bate-papo, era a oportunidade que a gente tinha de ouvir, tipo, Alumni, Supremo Conselho, Gabinete Nacional, então na época foi bem legal. Teve alguns cenódios que os pessoal fizeram transmissão ao vivo pela Rádio Demolei Brasil. Olha então que legal. Bem legal. Foi bem bacana mesmo. Agora tá o podcast de vocês aí dominando o mercado. Estão ligados, né? Extracapitular, bom demais. Eu quero fazer mais uma pergunta, até retrocedendo um pouquinho na conversa. Desde quando você iniciou na Ordem Demolei, você sempre teve esse ímpeto de querer galgar posições de liderança? Como foi surgindo isso? Foi aos poucos? Como que veio essa vontade? Assim? Você teve a oportunidade, trabalhou para isso, de completar um ciclo quase inteiro de um lado, né? Que foi de mestre conselheiro a mestre conselheiro nacional adjunto. Né? E aí, como que apareceu isso na sua trajetória? Vou ser bem sincero, foi muito natural todos, assim, foi aparecendo, foi muito... Então vamos lá, primeiro de mestre conselheiro. Foi, de novo, quando da divisão, foi muito marcante a minha época de Demolei ativo, por isso que eu estou citando tanto. Mas só para fazer um parênteses, graças a Deus acabou isso, unificou, porque era literalmente o assunto que eu fugia sempre, eu não participava de nada disso, de ir atrás de capítulo, não sei o que, essas coisas, eu nunca participei disso. Então, assim, se tem uma pessoa que ficou feliz com a unificação nesse Brasil, sou eu. Ainda mais porque foi logo antes de eu assumir como grande mestre estadual, então eu realmente não tive que lidar, né? Ótimo. Então, graças a Deus. Mas, enfim, teve a divisão e aí o nosso irmão, que era o mestre conselheiro do capítulo, ele foi ser o mestre conselheiro regional e aí eu era o primeiro conselheiro e fui ser o mestre conselheiro. Então, assim, claro que como primeiro conselheiro eu já tinha intenção, mas não teve nem eleição. Foi assim, foi natural. Automático. Eu já subi para mestre conselheiro. E aí, nesse meio tempo, a gente começou a ficar mais participativo no nosso capítulo e veio o convite para a gente fazer o primeiro congresso estadual lá em Varginha, em 2006. E como eu era o mestre conselheiro e estava muito ativo, eles falaram, não, vai eu ser de secretário do congresso. Eu falei, tá bom, vou eu. E aí, viajando para divulgar o congresso, acabou que a gente foi conversando com vários irmãos, partiu do nosso grande mestre das multidões, o Omar, o Arthur também, que era o mestre conselheiro estadual na época, o tio Chaves, uma turminha que chegou e falou, Bruno, por que não vai você de mestre conselheiro estadual? Você está fazendo um trabalho bem feito. Eu falei, eu animo. Aí voltei naquilo lá, falei com a minha família, eles falaram que estava tudo bem. Os outros regionais falaram também que se eu quisesse ir, eles apoiavam. Eu falei, então eu vou. Aí para nacional, adjunto, também foi meio que natural, porque assim, tinha alguns mestres conselheiros estaduais em destaque na época. O mestre conselheiro nacional já era de Minas Gerais, o Arthur, foi um ótimo mestre conselheiro nacional, inclusive, lá de Araxá, hoje mora em Uberlândia. E aí eu era um dos que estava destacando, e outros também. Alguns deles iam virar sênior antes da hora, então assim, ficou meio que muito focado em mim, mas alguns poucos, que estavam fazendo um trabalho mais chamativo. E aí todo mundo achando que eu ia lançar para Nacional também, porque tinha muitos mineiros que tinham sido. E aí eu mesmo liguei pro Air, que foi do Mato Grosso, falei, Air, tá todo mundo falando que eu vou contra, eu sei, a gente é muito amigo. O que você acha da gente juntar aí, ó? Eu já até falei, se você quiser eu vou de adjunto, não tem nada de... Já tá aqui, a proposta tá dada. Ele falou, Bruno, bora, eu achei que você ia ir contra... A gente ia ter que bater chave. Eu falei, não, de jeito nenhum, vamos. E aí aconteceu isso também. Então foi até 2008. E aí eu fui presidente da Alumni Minas Gerais, também foi de uma forma natural. O pessoal que estava na Alumni aqui me chamou, a Nacional foi assim também.
E, enfim, foi indo. Assim, é claro que eu sempre quis, sempre trabalhei, trabalho muito, eu gosto demais assim dessa parte administrativa. É o que eu formei para ser. Então, assim, acabou sendo natural, mas acredito que muito pelo trabalho que eu vinha demonstrando. Então, é uma coisa também que eu aprendi com o Omar lá atrás também, e é uma coisa que eu dou de dica para o pessoal, é essa. Se viabilize. Você quer candidatar a um cargo de liderança da Ordem Demolei? Primeira coisa, você tem que se viabilizar. Você tem que trabalhar, você tem que mostrar serviço dentro do seu capítulo. Se você chamar atenção, vai ser natural. Você vai ser o mestre do seu capítulo. Você não tem que ficar fazendo joguinho daqui, joguinho dali, passar rasteira daqui, dali. Não tem, você não tem que fazer mostrar isso. Serviço. Mostra serviço que vai chegar uma hora que todo mundo vai falar assim, tem que ser você. Então, minha primeira dica é essa. Quem quiser ir galgar os claro passos. no ambiente, precisa nem falar. Muito bom, muito bom. A gente vê assim que o trabalho, lógico, ele é reconhecido, né? Acho que todos nós aqui tivemos a oportunidade de ser mestre conselheiro dos nossos capítulos, né? O Igor teve a oportunidade de ser mestre conselheiro regional, o Band foi mestre conselheiro do capítulo dele, é presidente hoje do nosso colégio aqui, do Belo Horizonte. Então, a gente vai ocupando os cargos também. E tem uma questão de oportunidade também. Se a gente está vendo a oportunidade ali naquele momento, como o Bruno disse, se você se preparou, se você tem um histórico, se tem um trabalho, se está a oportunidade ali também, é um momento, né, se for oportuno, de aproveitar aquela oportunidade. Acho que é muito disso também, né? Em alguns momentos da nossa vida a gente tem aquela oportunidade que a gente não teria no futuro, né? E etc. O cavalo só passa riado uma vez. Eu ia falar o ditado aqui que... Então, gente, não tenha medo. Se você trabalhou, chegou ali a sua vez, está todo mundo falando que tem que ser você, vai sem medo de ser feliz. Porque você vai dar conta, não tem isso. E não ter medo de trabalhar, né? Também. E todo cargo traz seus encargos. Então, na hora que você assumir, assuma o trabalho, viu? Não assuma só para colocar o colar. Só para sentar ali na cadeirinha e bater o malhete, não, porque isso aí é o mais fácil de tudo. Isso é o mais vai tranquilo. Ser pior ainda, porque depois fica marcado. Todo mundo quando falar, e o irmão tal? Nossa, aquele foi péssimo nessa. Ele ali só cumpriu tabela. Muito mais fácil ali. lembrar do pior, né? Quando você vai bem, é o padrão aí, né? Com certeza. Ô Bruno, vamos falar mais um pouquinho da Alumni, depois a gente quer ouvir um pouquinho também sobre o nosso grande conselho aqui de Minas Gerais, né, sobre a sua experiência também e falar um pouquinho também sobre como a gente está lidando aí com essa retomada dos trabalhos, né, depois de 2 anos aí que ficaram suspensos, né, a gente foi muito afetado, ainda mais a nossa ordem, que é uma ordem cíclica de jovens que perde o interesse muito rápido, tem outras coisas, né, que chamam o interesse, e tem a vida profissional também, enfim, acadêmica, que uma hora cobra e nossos jovens ali estão bem nessa faixa etária, né, que você pega o nosso jovem um pouco mais velho. Mas, enfim, voltando um pouquinho da Alumni, né, hoje a gente vê que a Alumni ganhou esse espaço, né, que você mencionou, né, e a gente sempre tem mencionado aqui no podcast também, sobre o papel do Sênior Demolei, né, do que era na época e o que era hoje. E a minha pergunta, né, vai muito em cima disso, né? O que você viu que mudou em relação ao papel do Sênior Demolei mesmo de fato, do que era lá em 2012 e do que é hoje agora em 2022, nesses 10 anos aí, do seu panorama geral? O que você acha que, né, virou uma chavinha, o papel do sênior mudou, não mudou, era o mesmo, a galera enxerga de outra forma? Como que você vê essa mudança até de geração, né? Se a gente for pegar 10 anos atrás, é outra geração também. Verdade. Para você ter ideia, uma das coisas que eu tive que criar na época, eu chamei de APAN, Administração Padrão Alumni Nacional. Eu acho que é isso. O que era? A gente criou 4 apostilas. Uma explicando o que é Alumni Brasil. Explicando, porque tinha muita gente que não entendia, sabia, igual a gente né? falando. Então a gente está explicando o que é a Demolei Alumni Brasil, para que ela serve, o que ela faz, qual que é o objetivo dela, por que tem a nível nacional a associação. O outro era da Alumni Estadual. Então a gente, mesma coisa, falando o que ela faz, por que existe. A outra era o Colégio Alumni, então com dicas de trabalho, o que deveria fazer. E a gente criou uma pro Sênior Demolei também. Uma apostila pro Sênior Demolei, falando, é isso que é um Sênior Demolei. Então a gente criou mostrando por causa disso. A gente tinha a gente até hoje tem esses 2 problemas, mas eu acho que um deles não tanto mais, que é a síndrome do Peter Pan, né? Que realmente era muito forte. Hoje todo mundo sabe que ainda tem aquele sênior que quer mandar em tudo e tal.
sem fazer parte do conselho, o que é errado, sem estar regular na alumni, enfim. Então, assim, era muito forte esse e o outro que é aquele cara que sai, acabou e nunca mais quer saber. Esse vai continuar tendo, até porque a Ordem Demolei, a gente não está formando gente para ficar pro resto da vida dentro do templo. A gente está formando bons pais, bons profissionais. Então é natural. Então não achem ruim com o irmão sênior de vocês que sumir. Ele está seguindo a vida dele. A Ordem Demolei formou ele para isso. Mas aquele que quer ajudar, regulariza na alumni, entra no conselho consultivo. Está preparado já para ir para a maçonaria? Entra na maçonaria. Então assim, a gente estava indicando muito isso. E falando, você é bem-vindo, pode vir aqui no capítulo. Mas você tá só como sênior, então assim, fica ali, ajuda se eles pedirem. Fica de boa. Fica de boinha. O serviço é deles. Você teve a oportunidade de aprender trabalhando, deixa eles agora ter oportunidade. Você tá no conselho consultivo, não, aí mudou. Aí beleza, agora você vai trabalhar, agora você vai atuar muito mais. Você entrou na loja e vai estar como tio ali ajudando, enfim, vai mudando. Então assim, hoje o que eu vejo é que o sênior tá entendendo muito melhor o papel dele na alumni, enquanto sênior também. Então assim, essa parte, uma coisa que eu enfrentava muito, principalmente por causa do valor da anuidade que a gente tinha. Era o sênior que a gente ia lá na cidade dele, no estado dele, e ele falava assim, não, por que eu vou dar dinheiro para vocês? Ao invés de eu dar R$400 aqui para vocês, eu dou para o meu capítulo, que vai ser muito melhor. Aí todos eles eu respondi, falava, vamos fazer o seguinte, você vai dar 400, na época a gente já estava mudando para 100, né? Falava, ao invés de você dar 100, você vai fazer o seguinte, você vai dar R$100 para a alumni, no dia seguinte você vai mandar um projeto certinho pelo edital nosso e eu mando R$10.000 pro seu capítulo fazer filantropia. O que você acha? Valeu a pena os R$100? Aí eles, mas tem isso? Falei, tem isso, o aluno está aqui para isso. A sua contribuição, na época ela era anual e agora é vitalícia, que ficou mamão com açúcar. Sim. Então, assim, o sênior que não regulariza, para mim, não entra na minha cabeça. Mas, enfim, R$165 em 3 vezes, no cartão, no boleto. Hoje é 180. 180. Teve um reajuste. Pequeno reajuste. Continua, 3 vezes no cartão. Ô Bruno, só fazer um comentário em cima da sua fala, que uma coisa que eu percebi também, eu acho que é visível, é que nesses últimos 10 anos também, eu acho que a maçonaria começou a se abrir mais para o sênior demolei. Eu acho que naquela época, né, eu sou um pouco contemporâneo, né? Você vai fazer 20 anos, eu fiz 15 anos agora de Ordem Demolei. Então a gente tem um período juntos aí. E eu percebi muito isso, né? Os grandes mestres estaduais, né, eram maçons, né? E aos poucos as lojas foram se abrindo para o sênior Demolei. Aí o sênior Demolei iniciou e começou a ocupar o sênior Demolei ser presidente de conselho, um sênior Demolei ser oficial executivo, um sênior Demolei chegar a grande mestre estadual. Então, assim, não que não tinham na época, mas eram poucos. No meu ponto de vista, eram poucos ainda sendo demolês que ocupavam os espaços dentro da Ordem Demolei, né? Acho que demorou um pouquinho também a gente ter esse contexto maior de aceitação dentro da maçonaria. E na maçonaria também, né? Que já tem sênior Demolei que foi grão-mestre. Grão-mestre, né? Venerável, então nem se fala, tem vários. Eu acho que isso ajudou muito. Com certeza. A gente mostrar o papel do sênior Demolei, que não é o sênior Demolei Peter Pan, não. O sênior Demolei que, não, eu sei o meu papel, iniciei na loja, agora eu vou aqui assumir o conselho consultivo, vou ser um venerável mestre no futuro, né? Vou trabalhar para isso. E isso vai criando uma credibilidade. Eu acho que nesses últimos 10 anos, acho que essa palavra é uma palavra até boa da gente usar também, a gente foi ganhando uma credibilidade maior, né? Dentro da maçonaria e dentro da própria instituição Demolei também, né? E a própria alumni, quantidade de, vamos falar assim, dinheiro que ela pega do associado e põe na própria Ordem Demolei, os rituais, o primeiro ritual, né, dos Demolei, filantropia, as iniciações. Agora, né? Né? Então, assim, deu essa credibilidade toda e tá praticamente... Quem ainda tem algum preconceito com alumni, com sênior, é porque não está acompanhando, não sabe o que está acontecendo. Porque não tem como mais ter esse preconceito, porque o trabalho que tem sido feito realmente é ótimo. Muito bom. Sim, o próprio... Nesse tempo, você estava falando antes, eu acredito que os colégios criam esse vínculo para o sênior, que é um vínculo de tipo, cara, seu lugar é aqui, aqui você tem o que fazer. Perfeito. Né? Porque eu também acho que, igual você falou, a pessoa ficar solta no capítulo, ela não tem muito o que fazer. Né? Agora, na pandemia, ela tem muito o que fazer, mas normalmente as coisas vão seguindo. Tem os sêniors que entram para conselho, aí o conselho já ajuda, né? Então, às vezes, você pode pedir para o sênior, faz uma ajuda na ritualística, mas não vai nada muito além disso. Então, eu sinto isso que agora
existe mais espaço, um espaço bem delimitado. E, de fato, tipo assim, até do meu capítulo mesmo, antes não tinham sêniors demolês no conselho. Porque acho que era meio essa questão, o espírito do tempo. Não era, acho que não era tão comum mesmo, né? Não, ainda tem gente que não sabe que pode. Que Tem gente pode? que acha que os membros do conselho é pode, só maçom. Pode. O presidente do conselho tem que ser mestre maçom. Os Sim. demais pode ser aprendiz, companheiro e sênior. Sênior. E tem muita gente que não sabe. É porque esse laço é o mais importante, é o que nutre. Eu acho que agora nutre mais porque o sênior tem esse, poxa, eu posso contribuir aqui até esse ponto. E até almeja, pô, eu quero contribuir mais, mas eu tenho que crescer na maçonaria, no sentido de tem que traçar uma nova trajetória, né? Não iniciar, que é o errado, iniciar para fazer cargo também. Com certeza. E só fazer só um parênteses sobre isso, gente. À vontade. E eu dar um recado pro sênior que estiver assistindo e que não é maçom ainda. Inicia. Gente, não é esse bicho de 7 cabeças, maçonaria. Meu Deus, vocês já viram muita coisa na Ordem Demolei. Sim. Então inicia na maçonaria. Assista os nossos podcasts, os nossos episódios anteriores. Nós temos um episódio com o irmão Adilson, vice-presidente da ADAB, que esteve aqui conosco, e a gente falou total episódio sobre o papel do sênior demolei. Papel não, né? Como o sênior demolei ingressar na maçonaria, como que é o trabalho, um pouquinho do trabalho em loja, o papel do sênior demolei. Sempre tem, né? E o mais novo, né? Seja o começo da construção do futuro da maçonaria. Que Que é isso, nesse momento ainda, não vou usar o termo pós-pandemia, as lojas estão precisando, as lojas estão precisando de sangue novo, de iniciar uma galera nova aí para... Tá precisando mesmo. Tem um estudo que o Kenny Kenio fez que está mostrando quanto a maçonaria brasileira está envelhecendo e não está entrando novos membros. Sim, eu vi isso. E isso é preocupante. Então a gente precisa de mais sênior iniciando na Ordem Demolei. Com certeza. Na Ordem Demolei não, né? Na maçonaria. Então é isso, meus irmãos que nos assistem, fica o convite aqui, né, fazendo um jabá pro nosso programa, nosso podcast. Assista os episódios anteriores aí, que a gente tem alguns episódios especiais aí que a gente fala muito sobre o papel do sênior demolei na maçonaria, com o Rodrigo Otávio dos Anjos, com o nosso irmão também, Adilson Pascoal, nosso vice-presidente. Pessoal, vamos... Paulo Júnior, só para concluir o assunto da aluna, pode ficar à eu vou vontade. citar literalmente só para riscar, porque eu tenho mania de checklist. Só citando, a gente fez na época um censo das alunas estaduais para saber como que elas estavam, igual eu falei, estavam todas, enfim, paradas por aí, não todas, mas quase. E aí a gente criou um modelo de estatuto social e insistiu muito que todas criassem aquele modelo de estatuto, que era um estatuto pronto para elas tirarem o próprio CNPJ depois, enfim. A gente fez uma corrida das alunas estaduais com uma disputa saudável para ver quem conseguia mais colégios de forma proporcional, quem conseguia fazer mais filantropia, quem conseguia tirar o CNPJ. Então a gente fez várias coisinhas lá. A gente criou um projeto que chamava 5, que a gente estava incentivando e brigando para todos os capítulos correrem atrás de pelo menos 5 sêniors demolês regulares do capítulo deles. E deu bastante certo, a gente teve muito resultado com isso. Uma coisa que eu não anotei, mas eu lembrei aqui que foi um trabalho enorme que eu tive, junto com o Gushken, lá de São Paulo, de refazer o site inteiro da Alumni. Era o CISADAB, né? Tinha um sistema, antigamente não era. O site também. O site também. A gente perdeu tudo. Eu não lembro o motivo, mas a gente perdeu tudo, todo o banco de dados, o site, tudo, e aí a gente teve que buscar dentro do banco de dados, a gente tinha que repostar. Então eu e ele ficamos puxando as notícias antigas desde 2005 e repostando uma por uma. Enfim, foi um trabalho realmente enorme, o novo site e o CISADAB, porque não era dentro do SysDM. Era separado. Era um sistema separado, que depois foi bom, que facilitou a vida, colocar num sistema só com a Ordem Demolei, mas era sempre totalmente separado, então também dava um trabalhinho, que ele era, enfim... aquele negócio do mato. Essa autonomia, né? Separado, mas tem essa questão de ser autonomia, eu acho legal. Era bom, essa parte de autonomia. Só que como a gente tinha uma estrutura administrativa menor do que o Supremo Conselho, ele travava um pouquinho e tinha algumas dificuldades. Então teve e naquela época também o próprio sistema, o SysDM, naquela época estava começando ainda, estava evoluindo, não era dos melhores. Era uma tem coisa vantagem, que vai muito vantagem. dinheiro também, né? Com certeza. Pode juntar em um só, bom que economiza. Não, quando é virado no SysDM, que é isso, ficou muito diferente. Que facilita, você já pega um menino ali com 21 anos. Hoje o cara já recebe SMS, já recebe e-mail, falta 30 dias do aplicativo. E o dia do aniversário dele, ele recebe uma mensagenzinha lá da ADAB, lá, parabenizando e já convidando ele para se regularizar. Aquele negócio do mato. A gente não tinha, para você ter ideia, quem entrava no Demolay Shop na época,
e queria comprar um colar de presidente de colégio alumni, o Demolay Shop isso é verdade, não sabia qual colar mandar. Então, assim, tinha gente com colar bege, era o bege, o cinza e o branco. Tinha só o branco que estava definido que era o da Aluno Brasil. O bege e o cinza, tipo assim, mandava... vou mandar esse cinza agora, vou mandar esse bege. Então tinha presidente de colégio alumni usando de estadual. E de estadual usando de colégio. Aí a gente fez um decreto colocando Nossa Senhora. Então até isso era desse jeito. A gente criou o Dia Nacional do Sênior Demolay. Isso, um marco que bem até hoje legal, é comemorado. 17 de junho. Que foi quando teve o primeiro colégio alumni Juiz de Fora, né? do Brasil, que foi em Juiz de Fora. E, se não me engano, foi em 97. Com a certeza foi em 97. Então, foi 20 anos depois a gente criou o dia. E que, graças a Deus, tem dado muito certo. Até hoje, todo mundo lembra na data. Então, assim, é um dia que eu acho muito relevante. O Edron, lá do Espírito Santo, que ajudou a gente a fazer todo o projeto. E, assim, a gente fez um relatório para o Demolay International na época, que o Greg estava aqui. A gente apresentou a alumni, aí a gente falou muito das diferenças da alumni nossa com a de lá. A de lá, como a Ordem Demolay é muito mais antiga que a nossa, é muito mais os velhinhos que cuidam da alumni. E aqui a gente é os mais jovens, né? Então, assim, eu acredito que daqui, com o passar do tempo, o Brasil vai acabar ficando parecido. A gente fez uma parceria por escrito com o Supremo Conselho, então a gente tem um contrato com o Supremo Conselho. Como ninguém fez distrato, ele vale até hoje. Colocando lá como que seria o apoio de cada um para com o outro. A gente dando dinheiro para filantropia e eles dando para a gente um suporte administrativo. Então, assim, e tem até uma carta patente, não é uma carta constitutiva, porque a gente tem um reconhecimento diferente dos outros, então é uma carta patente reconhecendo a nossa autonomia, a nossa independência. A gente fez a prestação de contas semestral com parecer do Conselho Fiscal, que na época não era tão feito. E o último projeto que a gente lançou foi o Linklay. O Linklay, que é bem legal. Que lançou, lembro do Linklay. A gente chegou a lançar ele, não foi... por causa dessa parte de custos de sistemas, acabou não indo tanto para frente. E aí agora no Grande Conselho, a gente trouxe ele para o Grande Conselho e está lançando ele aí para... Que não é uma rede social, é uma parte de networking para os demolays que quiserem. Fazer contato com empresas, que a gente vai fazer o programa de empresa parceira lá dentro. Então, as empresas que forem parceiras da juventude, que a gente vai chamar, vão estar lá dentro do sistema e elas vão poder consultar o banco de dados de currículos dos demolays que quiserem cadastrar lá. E vice-versa. Os demolays que quiserem consultar as empresas parceiras, eles vão poder ir lá e, de uma forma mais rápida, chegar na empresa, apresentar o currículo e ela saber que é uma pessoa de bem. Legal. E não só esse contato assim, de emprego, mas também, por exemplo, um cara que é dono de uma... ele é advogado e ele quer prestar serviço para alguma empresa ou vice-versa, uma empresa precisa de um advogado, ela pode achar por lá também. Então a gente está estruturando tudo isso para funcionar e ajudar a parte profissional, né, dos demolays aqui de Minas. Ainda está em construção? Está na parte final do final do final. A gente até chegou a lançar no Claude 2 meses atrás, mas a gente viu algumas falhas, aí a gente tirou do ar o site e está terminando agora para poder lançar ele 100%. Aliás, uma pergunta boa, se alguém, né, porque a gente fala no Brasil todo, alguém quiser acompanhar os projetos, né, da sua gestão atual, qual que é o Instagram, o meio de contato, assim, até para quando sair, né, o pessoal de Minas mesmo. Então, o que a gente tem mais usado, porque é onde os demolays mais estão, é o Instagram, @demolaymg. Então, mas a gente também está no Facebook, no Twitter, no YouTube. E agora a gente também entrou no LinkedIn. E tem o site, demolaymg.org e gcmg.org.br. Pode entrar pelos dois, lá a gente posta tudo. E a gente tem focado bastante em notícias dos capítulos, não só do Grande Conselho. Então a gente tem principalmente filantropia. A Comissão de Filantropia do Estadual nossa está indo atrás dos capítulos, pedindo para eles cadastrarem filantropias lá para a gente poder publicar. Muito bom. Inclusive, outro dia eu entrei no site e tinha uma foto minha lá. Legal, famosinho. Então, pessoal, vamos já caminhando aqui pro final do nosso bate-papo, da nossa entrevista de hoje. Vamos falar um pouquinho do nosso Grande Conselho, nosso estado de Minas Gerais, né, com o nosso grande mestre aqui presente hoje, presença ilustre. E é muito bom a gente ver, eu acho isso muito legal também de ser mencionado, da trajetória, né? Eu acho que todo demolay, né, que vislumbra e pensa assim, eu quero chegar a mestre conselheiro estadual, né, iniciei, o que eu vou fazer aqui? Tô vendo o cara sentadinho ali, um dia eu quero ser aquele cara ali, conduzindo os trabalhos. E é muito bom a gente ver um irmão
que tem uma trajetória, que ele foi mestre conselheiro, ele foi mestre estadual, nacional, presidente da Alumni, hoje grande mestre do seu estado. Então mostra que teve uma trajetória bem legal, que conseguiu chegar e ocupar os espaços. É o que a gente falou também, né, da oportunidade hoje de ter um sênior Demolei, que é grande mestre estadual, né? Não é todo estado que tem esse privilégio, né? Não desmerecendo nunca, jamais, nossos tios, irmãos maçons, que também eles foram quem construíram para a gente estar aqui hoje. Se nós estamos aqui hoje, se eu ocupei um cargo no Grande Conselho, o Bruno agora é o grande mestre, outros que nos antecederam, é porque nós tivemos o apoio indiscutível dos nossos tios, irmãos maçons. E só um ponto sobre isso. Quando eu fui mestre conselheiro estadual, eu fui o único mestre conselheiro estadual que pegou metade de um grande mestre estadual e metade de outro. Porque a gestão do grande mestre é 2 anos, estadual 1 ano. Mas a gente fez uma mudança na época da data. Então, metade da minha gestão de mestre estadual, o grande mestre estadual era o tio Chaves e o grande mestre estadual adjunto era o tio Marcão. E ainda tinha o João Moreira, que estava como grande tesoureiro estadual, se não me engano. Então, assim, são 3 tios que não são sêniores Demolês e que são exemplo para mim, assim, para tudo. Quando eu fui mestre estadual, me ajudaram em absolutamente tudo. Então, assim, a gente tem que valorizar mesmo os tios aí que estão aí, porque nem são Demolês e estão aí ajudando tanto assim a nossa ordem, né? Com certeza. A gente fala muito do papel do sênior Demolei, mas a gente sempre traz esse lado e a gente sempre mostra nos nossos capítulos, né? A gente sempre exalta e mostra o trabalho da maçonaria, das lojas patrocinadoras, das potências maçônicas. Então, a gente sabe que sem eles, sem o apoio deles, isso aqui não seria possível. Nada disso aqui seria possível. A gente não estaria aqui hoje. Eu não teria nem começado. Nem começado. Mas, enfim, então a gente vai falar um pouquinho agora do nosso grande conselho, né? Falar um pouquinho de Minas Gerais. E a minha primeira pergunta, né, eu vou trazer para a gente falar um pouquinho, é já mais nesse período que a gente está vivendo agora, né? Você foi grande mestre junto com o nosso irmão Anderson Calais, então você pegou um período ali da pandemia, você foi instalado ainda na pandemia de forma online, né, naquele período ali um pouco ainda... que a gente não sabia se voltava, se fazia, se não fazia. Então, foi um período assim que a gente estava com ansiedade, talvez, ali de já querer voltar, né? E a gente teve que depois dar um passo atrás, segurar um pouquinho ainda. E hoje a gente está aqui num momento um pouco mais esperançoso, os capítulos voltando a reunir, o Grande Conselho com alguns incentivos. Eu queria que também depois você falasse um pouquinho disso. Mas vamos voltar lá. Tô falando, abrindo muitos parênteses. Vamos voltar lá na pandemia, que é o que a gente tem falado em alguns episódios aqui. Falar um pouquinho como foi para o Grande Conselho, para o nosso estado, enfrentar esse momento difícil e como está sendo agora essa retomada dos trabalhos, né? Que o Grande Conselho tem feito aí para ajudar os capítulos nesse momento. Tá. Então, assim, o que acontece? O pior da pandemia, para mim, foi o momento que ela aconteceu. Assim, pensando na Ordem Demolei, claro. O pior dela... ela existia. Foi ela. Gente morrer. Exato. Então, assim, para a Ordem Demolei, o ruim dela foi que, tipo assim, a gente ficou 15 anos esperando a unificação. Ela veio no final de 2019, passou 3 meses, veio essa pandemia maldita aí. Então, assim, atrapalhou muito, assim, a nossa vida com relação a isso. Porque... foi muita gente se juntando ao mesmo tempo, precisando dessa integração de todo mundo, um com o outro, e de repente veio isso. Então, acho que foi realmente muito difícil isso. Porque a unificação foi no final de 2019, eu estava com o grande mestre estadual adjunto, e eu estava com um projeto que era ir nos capítulos pessoalmente fazer reuniões administrativas, a gente chamava de ADM. Então, assim, a gente ia lá para conversar sobre a Ordem Demolei. E aí eu até estava conversando ali antes, teve um fim de semana que eu consegui em 12 capítulos. Sim. Como eram reuniões administrativas, então eu marcava, fazia os horários certinho para poder para ir em todos, durava 2 horas, mais uma meia hora ali de conversa, mais meia hora na estrada, porque eram cidades muito próximas, então assim, deu certo para fazer isso. E estava dando muito certo, estava dando um retorno muito positivo. A gente conseguiu fundar Clube de Mães, Castelo dos Escudeiros através disso. Conseguiu regularizar a gente, capítulo que não participava do CNE por causa de lenda de que CNE é difícil, a gente conseguiu fazer participar, então estava valendo muito a pena. E apresentando, né, mostrando tudo o que estava acontecendo pós-unificação, como que estava sendo as regras e tudo mais. Infelizmente, veio a pandemia. E aí ficou aquela expectativa de que a qualquer momento podia voltar, então a gente ficou muito perdido no início. Paulo Junemba era o grande tesoureiro estadual, e a gente ficava discutindo, e aí, o que faz, o que não faz, o que faz, o que não faz. Criando uns programas online, né?
como é que é? Demolei família em Isso. casa, né? Família Não. Demolei em Casa. Família Demolei em Casa. Nossa, a gente fez... Não, a gente, assim, se matou aqui em Minas Gerais, a gente fez bastante coisa. Foi muito projeto com prêmios, né, que a gente colocava para conseguir continuar a turma engajada nas reuniões online. Só que o negócio não acabava. Foi E cansando, né? Esse foi o ponto. Porque ninguém estava aguentando mais reunião online. Teve capítulo que falou para mim, Bruno, no início a gente punha 30 meninos na reunião. Agora eu não ponho 2. Não dá mais. Ninguém mais tá... Acho que tudo começou a virar online, né, Bruno? Tipo assim, escola online, Isso. trabalho home office, aí demolei home office, aí eu acho que foi saturando, né? E o pior, a gente não conseguia fazer a iniciação. Então, assim, 2 anos aí praticamente sem fazer a iniciação, sem fazer elevação. Que é as pautas principais de uma gestão. Exato. Trazer gente nova. Porque a Ordem Demolei a gente vive disso, né? Tem um ciclo. Então, todo ano a gente precisa iniciar bastante gente. Então, foi realmente complicado. E aí veio também a parte financeira. Os capítulos não estavam realizando eventos, não estavam iniciando, não estavam tendo dinheiro para pagar. Então, a gente também teve que ajudar na parte de anuidade. Graças a Deus, o Supremo Conselho foi parceiro, a Lumine também, os grandes conselhos, todos que eu tenho notícia também se esforçaram para poder ajudar todo mundo. Então, assim, foi um esforço enorme. Está sendo ainda, né? Então, no último semestre do ano passado, teve aquele projeto de iniciação gratuita. Esse ano, a gente está com 25% de iniciação, elevação e investidura. No dia 30 de maio, dia 7 de maio, todos os capítulos de Minas que fizerem iniciação vai ser R$30 a iniciação. Então, assim, a gente está fazendo de tudo, está divulgando bastante. A gente já lançou um outro projeto, porque o que a gente vê nesses 20 anos de Ordem Demolei? Os capítulos que tem Castelo dos Escudeiros e Clube de Mães fortes, eles não passam dificuldade com quantidade de membros. E logo também não passa dificuldade financeira. Assim, uma coisa puxa a outra. E por quê? Castelo dos Escudeiros. Você tendo um Castelo dos Escudeiros que funciona, todo ano você vai iniciar uns 3, 4 demoleis que vêm dos Escudeiros com 12 anos de idade. Então o menino já vem preparado e aí na hora que ele inicia na Ordem Demolei já está pronto para ocupar qualquer cargo. E com um ponto muito, muito importante para a cidade pequena, principalmente. 17 anos de idade, 18, ele vai sair para estudar fora, trabalhar. Cara, ele já ficou 5, 6 anos dentro do capítulo, ele já foi mensalheiro, já que fez é uma tudo média tinha que fazer. maior do que muito hoje. Muito. Muito. Então, assim, ajuda muito nisso. E é tudo de graça. E Clube de Mães, qual que é a vantagem? Eu falo de mim, eu como demolei ativo, eu tinha vergonha de indicar de amigos meus para iniciar na ordem. As mães não têm vergonha nenhuma. Elas chamam todo mundo para iniciar. Vê um menino na idade, ela chama. E de novo, tem mãe que é professora, dá aula de catequese, conhece a galera aí, diretora de escola. Gente, é um leque de oportunidade. Aí eu vou dar agora um tapa na cara dos demoleis ativos, que eu sempre faço. Quando eu chego na cidade, falo, aqui na minha cidade não tem gente boa para iniciar. Aí, cara, vou perguntar para quem está assistindo, quantos jovens da sua idade, tem na sua sala? Tem 15 homens? Só você que presta. Os outros 14, nenhum deles presta. São não é possível. Um lixo. É um lixo humano que não pode entrar na Ordem Demolei. Meu Deus. Ou o cara é um intocável. Né? Só você que é o bambambam. Indica 3, 4 da sua sala. Sim. Mas assim, já que você tá com vergonha, chama sua mãe pro Clube de Mães, que ela não tem vergonha, vai chamar. E aí a gente fez esse projeto agora, para anuidade do ano que vem, os capítulos que nesse ano fundar ou manter, se já tem manter, um Clube de Mães e o Castelo dos Escudeiros vai ter 30% de desconto da anuidade. Isso enfim, é muito a gente bom. está ajudando toda a parte financeira possível e visitas, que é o que eu tinha falado. Eu tenho focado muito em visitar os capítulos que estão fechados, para incentivar, para fazer um planejamento junto com eles. Graças a Deus tem dado certo. Então a pandemia atrapalhou muito, mas agora que ela parece, graças a Deus, no final, a gente está aí correndo atrás do prejuízo, não, correndo contra o prejuízo. Até o Castelo, você falou, me chamou a atenção que eu acredito que seja um tipo de instituição do Demolei, mas mais fácil de manter porque os encontros você já combina com as famílias ali, né? Elas estão envolvidas. E você recomenda, por exemplo, que abram-se mais castelos? Porque você falou isso muito do início, né? Você aumenta o ciclo ali. Eu tenho a seguinte opinião. Todo capítulo tinha que... Na hora que fundar ele tem que fundar junto com o Clube de Mães. Fundou, já tem que estar um Clube de Mães junto. Ponto. Não vou falar já ter um castelo junto na fundação, porque para estruturar o capítulo ali um pouquinho para a cidade, para a loja, entender o que é o Ordem Demolei. Mas passou um ano, já dá para fundar um castelo e ter para o resto da vida. Por causa, uma das coisas mais importantes é essa, a família está dentro, os pais participam das reuniões.
E eles trazem mais membros. Então, assim, os menininhos não vai ter outros menininhos para indicar. Se o Demolei não tem coragem, imagina um escudeiro. Mas os pais estando lá dentro, traz e não para. Na hora que você fundar, se você fizer um negócio um pouquinho bem feito, não tem como dar errado. Okay. Então, Com eu certeza. indico muito. Continuando falando um pouquinho do Grande Conselho, se você quiser destacar alguns projetos, né, algumas coisas da sua gestão que você tem implementado no nosso estado, né, de uma maneira bem legal. Essa questão principalmente desses descontos progressivos eu achei muito interessante, que isso mostra também uma gestão eficiente, né, no meu ponto de vista, transparente. Falar um pouquinho desses projetos que você tem feito, né, durante a sua gestão, né, ou destacar aqueles que você achar mais relevantes e também falar um pouquinho sobre... me perdi agora. Não, mas então Vamos deixa cortar. eu falar aqui. Quer que fale aqui? Pode continuar, vamos continuar. Não, o Léo não vai Mano. cortar essa fala. Vamos focar nos projetos. Para isso a cola tá mais fácil. Pelo celular. É no Trello. Fica a dica aí de um bom aplicativo de gestão de projetos e processos. Cara administrador mesmo. Trello, fica a dica. Então, assim, eu tenho aqui todas as comissões e as metas, enfim, quem tem que fazer o quê. Então, assim, bem rapidamente sobre algumas aqui, se vocês quiserem me interromper, vocês interrompem, Não, pode senão ficar à eu vontade. sai falando. Comissão de filantropia. A gente tem uma comissão de filantropia para incentivar os capítulos a realizarem filantropia. A gente não quer realizar, a gente quer mostrar aos capítulos o que eles podem fazer. Então, todo mês a gente indica filantropias, a gente pega umas 4 ou 5, põe no site de quem realizou. Então, assim, é muito mais focado nisso. Comissão de projetos, que está dentro da comissão de projetos, o Link Lay que a gente falou, e a escola de líderes.org.br. Então, quem quiser entrar aí, o que esse site é? São cursos gratuitos. Então, tem lá já curso de redação para o Enem, matemática, história, e a gente vai lançar mais cursos ainda. A gente tem uma parceria com o Genoma, que é um curso preparatório pré-vestibular de Valadares, da região de Valadares. Então, aulas gratuitas, não só para Demolês, para toda a sociedade. Então, indiquem para qualquer pessoa que queira fazer cursos. E a gente vai pôr também curso profissionalizante, oratória, liderança. A gente vai pôr vários cursos lá, educação financeira, enfim. Comissão de eventos, resumidamente, para coordenar o Congresso Estadual, o Encontro Mineiro da Cavalaria e os congressos regionais. Comissão de Planejamento e Controle, que é para ajudar justamente na gestão das outras comissões, ficar acompanhando os trabalhos de todos, e a gente está criando processos de trabalhos administrativos do Grande Conselho, para entregar um negócio pronto para as próximas gestões. Comissão de Orçamento e Finanças, o Paulo Júnior está lá. A gente, no primeiro dia, desde o dia 1 de mandato, a gente tem um portal da transparência, então a gente implementou isso no dia 1, por entender que é importante, o dinheiro não é nosso, o dinheiro é de todos os Demolês, não é do Grande Conselho, então tem que dar a transparência. Então todo mundo que quiser pode entrar e ver o que está sendo feito com cada centavo gasto na Demolei. Depois disso, a gente criou o orçamento que foi aprovado agora no CLOD. O Grande Conselho não tinha uma gestão por orçamento, então agora foi aprovada na Assembleia do CLOD. E o próximo passo é criar a Lei de Responsabilidade Fiscal, que aí é obrigar a cumprir o orçamento, que já é transparente, então a gente juntou tudo. Comissão de expansão, como o próprio nome já diz, para criar mais capítulos, mais priorados, enfim. E mais iniciações. Comissão de marketing e tem a comissão de comunicação, que trabalham umbilicalmente ligadas, né? Uma cria e a outra comunica. Comissão de organizações afiliadas, para apoiar cada uma delas, castelos, clubes, tudo que a gente tem falado. Comissão de legislação, que é o nosso novo presidente aqui. Olha só! Que agora a meta dele é fazer todos os capítulos e todas as organizações terem seu próprio regimento interno. Isso aí. A comissão deles criou um modelo para cada e está lá pronto, e agora eles vão Muito ajudar legal. cada um a criar o próprio, porque muitos não têm, a grande maioria não tem, então a gente quer dar um pouco de mais de seriedade no negócio. Comissão pedagógica, que agora que eu tô. faz parte, que criou um plano pedagógico para a Ordem Demolei de Minas Gerais e que vai servir. Esse vai ser um projeto que vai servir para o resto da vida, vai ser um negócio muito impactante também. Todos são, mas tem alguns que, assim, que mudam institucionalmente falando a ordem. Sim. Essa a nível macro. A de legislação a nível micro, porque é para cada organização. Então, assim, a gente tem que pensar no todo, né? Comissão de embaixadores, que é para ajudar a comunicação. A gente tem um por capítulo que ajuda a chegar direto no capítulo, as comunicações que a gente faz. Então fica mandando em grupo, fica o Instagram. Não, a gente tem um cara por capítulo para mandar no grupo do capítulo também. Olha só os desdobramentos da tecnologia. E necessita mesmo, porque às vezes você tem a mesma pessoa que manda a mensagem, ou o mesmo grupo que manda todas as mensagens ali, o pessoal já nem Só olha. ignora, Só ignora, né? Exato. Então a gente criou isso para chegar Muito no menino. bom.
Legal. Comissão Escola Mineira de Ritualística, para ajudar na parte ritualística, óbvio. Comissão da Cavalaria, com a Cavalaria. Comissão de Apelações, que é a parte até legal da Ordem Demolei, né? De primeira instância, Conselho Consultivo. Segunda, Comissão de Apelações Estadual. E a última, Nacional. E a Comissão de Honrarias e Prêmios, que é Chevalier, essas coisas aí. Então, assim, a gente tem trabalhado bastante dessa parte de nomear pessoas, delegar a função, planejar junto e controlar. Ficar ali, e aí, já fez isso, já fez aquilo? Então, assim, tem dado certo. Algumas coisas a gente precisa melhorar. Mas, enfim, a pandemia, é tudo que está acontecendo. Mas, graças a Deus, a gente tem colhido bons resultados aí. Que bom. Desculpa ter falado assim. Nada, falou não. Tá aqui para isso. Acho que é legal porque pessoas de outros estados podem ver como funciona um outro grande conselho também. Então acho bem Isso é bem legal. A gente às vezes fala aqui algumas coisas que são peculiares de Minas Gerais e tal, mas é bom você falando, mostrando isso também, que dá uma visão também de como funciona aqui o nosso grande conselho. Eu acho isso bem interessante. Acho que a gente já pode passar para a palavra ao bem do cast, né? Vamos lá. Palavra ao bem do cast. Vamos lá, a palavra ao bem do cast, esse momento aqui que a gente aproveita para poder tirar a sua dúvida, responder a sua pergunta, mande lá no @DemoleiAlumniBrasil. Mas hoje, né, nós vamos fazer um pouquinho diferente, vamos já passar aqui para as nossas considerações finais. Porém, antes, entretanto, contudo, como eu disse no início do nosso episódio, nosso famoso irmão Bruno Kramer vai explicar de onde nasceu esse apelido aí que é famoso e a grande maioria dos Demoleis de Minas Gerais carinhosamente o tratam como Bruno Kramer. Cara, foi por causa do Ordem Demolei, inclusive. Mas o que acontece? Antigamente, a gente não tinha rede social, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, sabe? Nada disso. Antes do Orkut ainda. A gente tinha os grupos de e-mail do Yahoo Groups. Nossa Senhora. E o MSN. Essa aí entregou a idade mesmo. Yahoo Groups. E aí o que acontece? Eu fui criar um e-mail para mim na época, meu nome Bruno Araújo Oliveira, não achava. Bruno Araújo, nada tava dando. E eu assistia muito um seriado que chamava Seinfeld. E é um dos favoritos meus, provavelmente o favorito. E aí eu fui e criei brunoseinfeld@yahoo.com.br. Só que eu achava que todo mundo assistia Seinfeld. Ninguém assistia praticamente aqui no Brasil, eu era um dos poucos, mas enfim. Eu falei, nossa, vai ficar pedante Bruno Seinfeld. E tinha um outro personagem lá que chama Kramer, né? E eu falei, vou botar Bruno Kramer no Gmail, que eu recebi. E aí foi Bruno Kramer e passou. Caraca. Aí eu falei, pronto, vou ficar usando esse aqui. E eu uso até hoje, assim, para poucas coisas, mas eu ainda tenho ele até hoje. Eu uso mais outros, mas ele eu tenho até hoje, enfim. Só que aí nesses grupos do Yahoo, de e-mails, eu era muito participativo. Eu mandava uns 10 e-mails. Eu lembro por dia. dessas listas. De Minas Gerais, na época não tinha WhatsApp. Antigamente, o nosso WhatsApp era as listas do Yahoo. O pessoal criava a lista e colocava o tópico lá. E a gente ia... Era tipo fórum de discussão mesmo. A mesma coisa. Todo mundo ia respondendo o e-mail e todo mundo que estava no grupo recebia o e-mail. Era divertido. Era bom. De vez em quando tinha umas discussões bem legais. E aí, como eu participava muito, aí todo mundo ficava lendo Bruno Kramer, achava que meu nome era Bruno Kramer. E todo mundo... foi na Ordem Demolei mesmo que todo mundo começou a me chamar assim. E tem até um episódio do tio Caruso, lá de Juiz de Fora, que uma vez eu tava com o mestre estadual, ele era bem velhinho e me entregou uma homenagem, uma plaquinha escrito Bruno Kramer. E aí o mestre conselheiro do capítulo começou a rir. E o tio, ele era bravo. E ficou muito... Ele virou e começou, o que você tá rindo? Ele, não, tio, porque o nome dele não é Bruno Kramer. Aí o tio ficou bravo comigo. O que é isso? Como é que você faz uma coisa dessa? Como é que você usa vergonha? Mas eu não tive culpa. Enfim, né? Fazer o quê? Mas, assim, foi por causa disso. E aí acabou ficando muito marcado o Kramer aí. Que legal. Mas é Bruno Araújo, o meu nome. Então, assim... Mas aí, partindo para o final, que vocês falaram, vou deixar aqui 7 pins da nossa atual gestão do Grande Conselho. Aqui, ó, bonita, aqui, ó, Nação. Com essa logo. Nação Demolei. Nação DMG. Vou deixar aqui com os irmãos aqui do podcast para depois eles decidirem como vai fazer chegar na audiência deles, esses pins. Com certeza vai ser pela participação de vocês aí lá no nosso @DemoleiAlumniBrasil, então que a gente vai fazer o sorteio lá para quem fazer interação nos próximos... antes dos próximos episódios aqui do nosso podcast. Fique de olho lá no nosso Instagram. Aí, ó.
Então é isso. Ó, gente, agradecer a vocês, assim, como é muito conteúdo que tinha pra gente conversar, né, tipo, da Ordem Demolei, da Alumni, do Grande Conselho e tudo mais, pandemia, esse monte de coisa que a gente tinha pra falar, acabamos ficando muito nisso, e assim, é muito bom, porque a gente é apaixonado da Ordem Demolei. Peço desculpas por ter falado talvez um pouco demais. Não falou nada. Mas como é um assunto que eu realmente gosto muito, a gente acaba falando assim, nem vê o tempo passar. E assim, o pessoal sabe, tem alguns que me chamam de Bruno Chato. O Joel gravou meu nome como Bruno Chato, com SH, então assim, tem muitos que começaram a me chamar assim. Porque assim, eu sou muito zoador, gosto de brincar muito, eu acho que isso facilita muito a entrada de novos membros. Então assim, sempre que eu vou numa iniciação, eu gosto muito de dar muito mais atenção para os que estão acabando de iniciar. Com certeza. E eu acho que uma forma fácil, pela idade, de quebrar o gelo é zoando mesmo, estão fazendo piada. Então assim, eu sou menos sério do que eu aparentei ser aqui, mas como a pauta era uma pauta mais séria, eu acabei ficando mais assim. Então, assim, agradeço a vocês aí pela oportunidade mesmo. Valeu demais. Enfim, e todo mundo aí que precisar de qualquer coisa, quiser trocar ideias sobre o Grande Conselho, sobre tudo aí da Ordem Demolei, estou à disposição. Meu Instagram é @Bruno Araújo Novo. Facebook vai aparecer também. aqui embaixo. Vai aparecer aqui embaixo. LinkedIn, Twitter. Twitter eu praticamente não uso, mas estou lá desde 2000 bolinha. Enfim, muito obrigado mesmo. Uma honra estar aqui com vocês hoje. E é isso. Valeu, meus Beleza, irmãos. prazer é todo nosso. Band, suas considerações? Boa. Para encerrar, só agradecer mesmo ao Bruno pela participação aqui conosco. Falou bastante, mas falou sobre coisas muito relevantes. É isso que importa. Tenho certeza de que a nossa audiência vai aprender, vai conseguir extrair bastante informação relevante a partir dessa nossa conversa. Então, deixar o convite para que retorne outras vezes aqui no nosso podcast, vai ser uma honra recebê-lo, e pedir para o pessoal ficar atento lá ao @Demolei Alumni Brasil para o sorteio aí dos pins que o Bruno trouxe para nós. É isso aí. Igor. Olá, bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Falando de novo aí, você chegou até aqui, falou, que episódio legal, o Bruno veio aqui, esse podcast é muito massa. Então clica aí no botão share, compartilhar aí e manda no WhatsApp para aquele Demolei amigo seu que gosta de podcast. Grupo do capítulo, Grupo do colégio. Manda em grupo mesmo, espalha a mensagem aí, alastra. Lista de transmissão. Boa aí, ó. Chatbot. O próximo passo. Exatamente. Aí o Brasil todo vai saber cada vez mais do nosso podcast incrível, que teve esse convidado muito incrível. Muito obrigado, Bruno. Foi muito legal o papo, de verdade, saber sobre outros momentos aí da nossa ordem, né, que assim, o PJ pode até ter vivido, mas assim, eu, por exemplo, não vivi, acho que o Band não viveu. E saber a evolução que vocês fizeram parte disso é importante de fato, porque a gente, quando tem pessoas que são exemplos pra gente para conversar, que a gente consegue olhar pra frente com novas perspectivas aí. Então, muito obrigado e valeu todo mundo aí por ter acompanhado. É isso aí. Bem, pessoal, eu quero também, de forma especial, agradecer o Bruno. Curiosamente, meu primeiro congresso estadual foi aqui em Belo Horizonte, em 2007. Foi quando o Bruno estava deixando o cargo de mestre conselheiro estadual naquela época. Também foi o dia que ele recebeu o Chevalier dele, ao lado do Anderson e do Norton, né? Do Anderson Calais e do tio Norton. Então, foram os três juntos. 3 pessoas que eu admiro muito na Ordem Demolei, 3 grandes irmãos. E para mim é um prazer acompanhar a jornada do Bruno. Nesses 15 anos que eu estou dentro da Ordem Demolei, eu tenho certeza que é um cara que me inspirou várias vezes a seguir e também a trilhar, né? Se eu conseguir chegar hoje a presidente da Alumni Brasil é porque ele foi presidente antes de mim, assim como outros irmãos, e pôde estruturar a nossa instituição, pôde criar as ADAs, pôde reativar aquelas que não estavam ativas, e que hoje esse trabalho para a gente é muito mais fácil, né? Então, se a gente tem hoje essa, entre aspas, essa comodidade, é porque aqueles que nos antecederam pôde fazer esse trabalho, pôde, como você disse ali, colocar o cimento ali e começou a edificar, e hoje a gente está, graças a Deus, voando aí, né? E se Deus quiser, a gente vai entregar um ADAB aí em 2023, melhor ainda do que eu recebi do nosso querido irmão Carlos Crespo. Era isso, meus irmãos. Paulo Johnny, Igor e Band. Oi. A próxima vez que eu vier, eu quero falar só de prosa ruim mesmo. Vocês marcam aí só de zoeira. Vai ser um de zoeira, vai ser. A gente fazer só das coisas engraçadas. Das andanças, das viagens, dos congressos. Isso a gente tem muita história pra contar. A gente tem muita história para contar. Bota muito nisso. Muita história. Eu quero esse episódio. Agora, institucionalmente, né, agradecer a Associação Demolei Alumni aqui por esse
espaço, né, que nós temos aqui e esse podcast que está levando cada vez mais conteúdo e conteúdo relevante da nossa associação e também outros, como o nome diz, extracapitular, que é para a gente falar de vários assuntos, não somente da Alumni Brasil, mas a gente sempre traz para esse gancho aqui para poder mostrar para o nosso associado a importância de ser sênior, o seu papel, o papel do sênior regular, o papel do sênior na maçonaria, no grande conselho, no colégio, no conselho consultivo, enfim. Então assista o podcast, interaja com a gente. Se você não é sênior regular, regularize-se, porque essa semana nós atingimos a marca aqui de 11 mil sêniors regulares. E o Bruno falou de colégio, nós estamos aí com quase 400 colégios, alunos pelo Brasil todo. Então são números que a gente traz e isso, mais uma vez, em nome do Bruno aqui e de todos aqueles que me antecederam, fica esse agradecimento. Só um ponto, eu sumi com 40 e pouquinho, vocês estão com mais de 400, multiplicou por 10 em 10 anos. Então, tá bom mesmo o negócio. Tá indo bem. Então, né, para encerrar, Bruno, obrigado pela sua presença. Numa próxima oportunidade a gente vai com certeza te convidar de novo, mas aí a gente faz um negócio mais descontraído aqui. Toma um café, o café do Cadinho é muito bom, o nosso patrocinado pelo Estúdio Leste. E eu tenho certeza que a gente vai aí fazer um pouquinho de história, né? Que tudo que a gente faz fica marcado na história e esse podcast aqui com certeza vai marcar aí também a vida de alguns demolês aí, de vários demolês pelo Brasil e em Minas Gerais em especial. Obrigado, transmissão encerrada. Agora cheguei para fazer uma live.